Me chamo Pedro César ou Pedro Coelho, algumas pessoas me chamam assim, né? Hoje sou, não gosto nem desse termo, está tão fora de moda, presidente da Além, né? Não é do Além, é da Além, Associação Luminada de Espíritas Magnetizadores. Estive aqui nessa casa, a qual eu tenho muito carinho, e eu fico duplamente feliz de estar no mês de aniversário de vocês, retornando aqui. Ano passado nós estivemos para conversar um pouco sobre magnetismo, né? Para lançar um curso que teve aqui na casa, né? Por um dedicado facilitador que eu sei que fez um grande trabalho aqui com vocês. É uma casa que, por incrível que pareça, né, pode até assustar muitas pessoas, mas essa casa está à frente de muitas casas espíritas no Brasil como um todo. E é muito simples de eu demonstrar isso para vocês, né? Kardec vai dizer que não tem como você entender espiritismo sem magnetismo. E nem magnetismo sem espiritismo. São ciências gêmeas, ciências irmãs. E essa casa, já há algum tempo, abriu espaço para estudar o magnetismo, né? Então, por isso, essa casa está à frente de muitas casas no Brasil que colocaram o magnetismo de lado, como se ele não fizesse parte do espiritismo. Então, eu trago meus parabéns a todos vocês que compõem essa casa, né? E desejando que essa casa esteja sempre à frente a nível de estudo, de busca por entendimento dessa doutrina maravilhosa e consoladora que é o Espiritismo, na sua essência, né? O Espiritismo é uma doutrina antes de qualquer coisa, antes da parte científica, antes da parte filosófica, antes da parte religiosa. O Espiritismo é uma doutrina de amor. O amor tem que vir sempre à frente dessa doutrina. E nessa casa eu sei que o amor impera, o carinho pelas pessoas, a forma que são acolhidas aqui, os palestrantes que vêm, como são acolhidos. Essa casa é um exemplo de acolhida, né? Enfim, esse é um preâmbulo do que a gente vai conversar hoje, né? Magnetismo e mediunidade. O magnetismo, naturalmente, né, já há algum tempo permeia a minha cabeça, porque quando você começa a aprofundar no estudo do Espiritismo, você vai ver lá, né, desde o livro dos Espíritos, passando pelo livro dos Médiuns, você vai na Gênese, enfim, praticamente toda a codificação. Quando você começa a estudar a Revista Espírita, você está o tempo todo se deparando com essa palavra, magnetismo, né? Mediunidade por si só acaba sendo, entre aspas, um carro-chefe do movimento espírita, até porque o espiritismo ficou muito famoso através da mediunidade de Chico Xavier, né? Então a mediunidade é mais conhecida até por outras denominações religiosas, né? Algumas até que acreditam que mediunidade não existe. Enfim, né? E o magnetismo está lá. O próprio Kardec era e foi magnetizador por mais de 35 anos, inseriu dentro da doutrina o magnetismo. E ele vai dizer lá que o magnetismo abriu caminho para o espiritismo, né? E quando a gente começa a relacionar magnetismo e mediunidade, a gente vai vendo como existe algumas coisinhas que passou despercebido pelo estudo de algumas pessoas, né? E de algumas casas espíritas e talvez na totalidade do movimento.
A partir do momento que o movimento, na sua maioria, deixa o magnetismo de lado, está deixando Kardec de lado, está deixando o espiritismo de lado, porque Kardec vai dizer lá na Revista Espírita que não tem como você entender espiritismo sem entender magnetismo, né? Enfim, de onde surgiu esse tema, né? Naturalmente, por estar envolvido com a associação e com o magnetismo já há algum tempo, eu estudo o passe magnético ou o magnetismo já há pelo menos aí, acho que uns 17 anos. Eu estudo o magnetismo. E mediunidade, pelo menos desses anos todos, aí 12 anos eu estive envolvido com mediunidade, sem contar do meu histórico familiar, né? Eu sou de uma família de 8 irmãos, dos quais 4 são médios ostensivos, né? De mãe, média ostensiva. Média não, né? Médium ostensivo. Agora eu lembrei de Dona Lourdes, que ela chama média. Médio ostensivo, né? De avó que talvez vocês conheçam, algumas pessoas já passaram por aquelas rezadeiras que com galinho de peão, né, a gente recorria. Minha avó, eu olhava assim, eu era pequeno, eu dizia, o que é que ela está fazendo ali? Né? E às vezes chegava aquelas crianças que a gente disse, fulano está com mal olhado, né? Eu dava uma entrevista na rádio, aí estava explicando o que era magnetismo. Aí expliquei as relações entre as pessoas, energias que circulam e tudo mais. Uma pessoa ligou para a rádio e fez, é mal olhado? Né? É mais ou menos isso. E aí chegava aquelas crianças com mal olhado, chegava Mufino, minha avó pegava o galinho de peão, dava lá um dispersivo dela, né? Vocês aqui estudaram, estão sabendo tudo, né? Dava um dispersivo, hoje a gente sabe que é dispersivo, né? Usava o fluido vital da planta dentro do processo, né? E o menino já saía dando pirueta, né? Virado no traque. Acho que alguns de vocês já passaram por uma experiência, provavelmente vocês conhecem alguma senhora que existia aqui na região, que era muito procurada por essas coisas. Essa era a minha avó, então eu convivi com esses fatos todos, né? O magnetismo, sem contar meu pai, que era um médium de cura, né? Então, imagina só, você vê a pessoa chegar doente, pessoas que chegaram amarradas, né? E 4, 5 homens tiveram que se juntar para poder amarrar essa pessoa. E quando chegar lá, eles solte. O pessoal não queria soltar naturalmente, né? Porque imagina a pessoa dentro de um processo mediúnico, né? Soltar o que não ia acontecer. E ele estender a mão assim e a pessoa calmamente vir conversar com ele e até depois tomar um cafezinho, né? Então, eu tive também essa oportunidade de ver esse tipo de mediunidade, né? A mediunidade curadora. Então, no meu histórico todo eu convivi, né? E para completar, a esposa médium, né? Olha, se mulher já é complicado, para quem é casado sabe do que eu estou falando, né? Sabe do que eu estou falando. Se mulher é complicada naturalmente, né, na vida de casado, imagina médium, né? Porque mulher é esse ser maravilhoso, mas bem atípico dentro de uma curva, né? Elas têm um negócio chamado TPM, uma vez por mês, né? E você acorda e faz, bom dia, amor. Você não escuta nada e você fica tentando entender o que é, né? Aí você repete, acho que ela não escutou, bom dia. E aí o silêncio, né? Aí homem já é assim, já pensa, o que foi que eu fiz dessa vez, né? Porque a gente fala um monte de besteira, aí não sabe o que foi que eu fiz dessa vez, né? E você vai tomar café, ela passa por você, não fala, é uma coisa impressionante, né? Mulher na TPM, né? Enfim, imagine isso potencializado por mediunidade.
Aí é como se fosse uma TPM sempre, porque é médium 24 horas do dia. Então elas estão no alto quando as influências estão bacanas e às vezes quando as influências não estão no baixo, né? Então no intervalo de pouco tempo ela vai de meu bem, né, até desgraçado. Então num pouco tempo de intervalo, imagina só. Mas isso me trouxe um monte de ensinamento sobre mediunidade, né? E aí também facilitou todo esse processo. Então, mediunidade e magnetismo, para mim, tem tudo a ver no meu convívio e na minha evolução na doutrina espírita, né? E ano passado, a gente estava dando um curso lá em João Pessoa, uma casa espírita chamada Casa da Vovozinha. É uma casa de, salvo engano, 50, acho que é mais de 50 anos, é muito tempo, né? Estávamos ministrando esse curso que vocês tiveram aqui ano passado e existiu a possibilidade de se abrir um trabalho com magnetismo lá. Existia uma corrente das pessoas que achavam que não e das correntes que achavam que sim, existia uma divisão. Resultado, o árbitro da partida dessa foi o grupo mediúnico, foi os mentores da casa, né? E perguntaram para o mentor da casa e a resposta foi: magnetismo é mediunidade e mediunidade é magnetismo. Então, depois do mentor dizer isso, se abriu os trabalhos lá de magnetismo na casa, né? Então, por todo esse preâmbulo, essa convivência que eu tive com magnetismo, com mediunidade, e provocou esse tema. Quando eu conversava com o Paulo, ele me perguntava da possibilidade, eu disse, olha, eu vou falar sempre de magnetismo, não tem como. E já estão me solicitando alguns cursos de magnetismo e mediunidade. Ele disse, pronto, o tema vai ser esse, né? Como eu sei que aqui vocês são muito estudiosos, então vai ter tudo a ver para a gente sair daqui entendendo o que é magnetismo proposto dentro do espiritismo, o que é mediunidade proposto dentro do espiritismo e a relação que existe entre esses dois, né? Então, o que seria mediunidade? Aí a gente vai pegando pensando algumas coisas dentro da codificação. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, né, Kardec vai perguntar se os espíritos influenciam em nossas vidas, né? E eu sei que vocês sabem da resposta, mas é mais ou menos assim, em síntese, a resposta. Muito mais do que vocês imaginam. Tanto que, muitas das vezes, são eles que vos dirigem. Vou dar até um exemplo bem prático disso que eu passei agora. Eu me perdi. O GPS vinha me ensinando aquela coisa, né? A 100 metros, dobre à direita. A 150 metros, dobra à esquerda. Aí chegou um momento que ela disse, caiu o sinal, te vira, né? Aí eu disse, e agora? Aí a gente abre o campo. Vamos lá, galera, vamos trabalhar. Aí os irmãos, vá por ali. Pergunta aquela moça. Aí a moça disse, eu não sei não, mas para esse lado não é para o outro lado, né? E aí os irmãos vão dizendo assim, vá por aqui, a gente conseguiu chegar. Enfim, os espíritos estão o tempo todo interferindo em nossas vidas. E o que é que isso tem a ver com mediunidade? Aí eu vou lá para Kardec, no Livro dos Médiuns, falando de mediunidade, certo? Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Se todos nós sentimos, né? Então ele vai dizer, é uma faculdade inerente. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Ou seja, todos nós somos médiuns.
Mediunidade é a capacidade que você tem de interagir com a espiritualidade, com os espíritos, com os mentores, com os anjos da guarda, assim como você denomine. Então, todos nós somos médiuns e agora a gente já entende. Mediunidade é essa capacidade de interagir. Aí algumas pessoas estão perguntando assim, mas esse camarada está meio doido. Eu nunca senti, eu nunca vi espírito. Então, ele não pode estar dizendo correto, ou Kardec não pode estar dizendo. Mas provavelmente, em algum momento da vida de vocês, vocês iam para algum lugar e ver um sentimento forte dizendo assim, vá não, fique em casa. Aí você, rapaz, eu não vou não. E aí depois você descobre que foi bom você não ter ido, por inúmeros fatores. E da mesma forma você vem andando assim, vamos, vá por aquele caminho, passe na casa de fulana. Às vezes vem assim, rapaz, me deu uma vontade tão grande de ligar para minha amiga ou para o meu amigo. Você liga e a pessoa diz, mas mulher, eu estava pensando em tu hoje de manhã. Não, só pode ser, não sei o que é isso. Eu estava precisando falar contigo. Todos vocês, eu sei que já passaram por algo desse tipo. Ou seja, vocês são médiuns. Vocês estão em relação com a espiritualidade. Agora, o que comumente passou a se tratar como médium, né, é os médiuns ostensivos. Tem pessoas que têm mediunidades peculiares, né? Como ver, como psicografar, como psicofonar. Mas a intuição também é um tipo de mediunidade. E é a que está mais presente na vida de todos nós, diariamente. A gente não abre o campo para isso, né? Eu tenho até uma palestra, um dia eu vou vir aqui para falar sobre esses tipos de mediunidade, que é a intuitiva e a inspirativa. Me comprometo aqui já de vir um dia para a gente falar desse tema. Enfim, já entendemos o que é mediunidade, né? As pessoas têm uma falsa ideia de mediunidade, né, muito associada àquela história do filme Ghost, que ficou muito famoso, né? E as pessoas chegavam a dizer, olha como é que funciona. E as pessoas têm a falsa impressão de que mediunidade, quando a pessoa vai psicofonar algo, o espírito lá do rapaz entra da senhora, né, entra no corpo. E a gente sabe que não é assim que funciona. Não tem como dois espíritos ocupar o mesmo espaço, né? Então a gente sabe que não funciona assim. Com o tempo, e vocês que são estudiosos, vocês passam a entender e saber que o espírito não entra dentro do corpo. A gente passa a ter a imagem de que o espírito fica ao lado. Então, provavelmente, a maioria de vocês acha ou sabe que o espírito fica ao lado no processo mediúnico de uma psicografia, de uma psicofonia, né? Mas, na verdade, como é que funciona esse processo, né? Esse processo nada mais é do que uma sintonia de frequência. A frequência do campo do médium entra em ressonância com a frequência do espírito, num processo, o quê? Magnético. Como aquela história de ondas eletromagnéticas. As ondas do rádio, por exemplo, né? Como as ondas da internet, das ligações, elas estão todas permeando por aqui, né? Aí você precisa ter um aparelho para entrar na frequência de ressonância, né? E você poder ouvir o rádio ou poder falar no telefone. Então isso é um processo magnético, né? O fato de você dar uma comunicação
mediúnica ou que seja uma psicofonia, né? Então, vocês já começam a ver aí, magnetismo, ondas magnéticas frequentes. Então, deve ter realmente uma coisa aí com o magnetismo. Mas aí, para a gente chegar lá, a gente precisa também entender o que é magnetismo, né? E magnetismo, ele é um nome muito amplo, né? Eu tenho quantos minutos, hein? Eu tenho que me situar. Mais 20? Nossa, eu falo demais. Não passei nem da metade aqui. Mas vamos lá. Então, magnetismo, a gente tem ideia como magnetismo de dois ímãs, né? Dois ímãs se aproximam, ou eles se atraem, ou se repelem. Isso é magnetismo, né? Na essência da palavra. Como o magnetismo da Terra, né? Que faz com que os corpos se prendam no chão e a gente consiga andar. Tudo é magnetismo, tudo é um princípio, né? Mas o magnetismo que a gente está falando aqui é o magnetismo que Kardec falou lá na codificação. Então, como é que Kardec entenderia o magnetismo, né? O magnetismo, vou tentar ser didático, né? O magnetismo nada mais é que Kardec fala, é o processo de interação entre seres. É a capacidade que você tem de emanar energia e de receber energia, certo? Aí eu vou botar um terceiro elemento aí dentro do processo. Entre seres encarnados e entre seres encarnados e desencarnados. Por isso que magnetismo e mediunidade tem tudo a ver. Por isso que para você entender espiritismo, você precisa entender o magnetismo, né? E esse processo de troca de energia ou do fluido vital, quando você vai estudar lá, né? Tem o fluido universal, que origina o princípio vital, que origina o fluido vital que todos nós temos. Vocês que fizeram o curso aqui, fizeram o exercíciozinho, né? Aí você, quando sente, né, pode pegar o fluido, dar formas a ele, enfim. Esse fluido, ele tem a capacidade de emanação, a depender da nossa vontade. Nós podemos direcionar o fluido. Nós só não sabemos. Quando fazemos um curso, a gente começa a entender. E isso vem desde que o mundo é mundo e sempre foi assim, né? Vocês provavelmente já tiveram notícia de alguma vizinha que viu a planta da outra. Mulher, como tua planta tá linda, que coisa linda, mulher, tua planta. No outro dia a planta, né, no chão. E a vizinha chorando, né? Porque dá uma pena, às vezes a planta é muito bonita, né? Levou anos. Nada mais foi do que a capacidade de emanação, né, que a pessoa tinha e fez com que a planta fizesse. Então, isso é magnetismo, é essa troca de energia que é fluido vital, né? Então, a gente já entendeu, a grosso modo, magnetismo, como Kardec entendia, né, e mediunidade, né? Então, onde é que vai, vamos dizer, confluir essas duas coisas, né? Então, imagina só, eu tenho a capacidade de mexer no meu fluido vital, né? E através da minha vontade, eu tenho condição de emanar energia, né? Da mesma forma, o espírito desencarnado, através da sua vontade, ele tem condição de emanar energias em nosso sentido, através das frequências de ressonância. Claro, e por isso que, quando Jesus dizia assim, perdoa, o que é que ele queria dizer ali, né? Muita gente diz, eu vou ser besta, não, a pessoa pisar no meu pé e eu perdoar, não. Minha mãe costuma dizer assim, eu perdoo, meu filho, eu só coloco nas mãos de Deus. Olha só, nas mãos de Deus. Eu digo, não, velha, Deus gosta de todos os filhos, não vai fazer nada com essa pessoa. Ela fez, epa, peraí,
Deus não é tão injusto, não. Se ela pisou no meu pé, ela vai ter que sofrer um bocadinho. Enfim. Mas Jesus nos ensinou a perdoar. Por quê? Porque quando a gente não perdoa, né, a gente está com aquela raiva, aquela mágoa, a nossa energia vibratória ela cai no padrão. Quando ela cai no padrão, os irmãos de baixa vibração entram em sintonia com a gente, uma sintonia magnética. O magnetismo dele começa, é como se fosse a frequência do rádio. Você botou na frequência, sei lá, 75, com raiva, com ódio, aquela desgraçada, acabou minha planta, enfim, entrou na frequência 75, o irmão, opa, é essa mesmo que eu quero. Então essa frequência ele começa a mandar energia porque abriu o canal, né? Então é assim que funciona esse processo do magnetismo. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na página 60, aí encontra a seguinte colocação. Todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Tudo isso que eu falei para vocês não é porque eu estou criando nada, não. Estou indo para Kardec. Livro dos Espíritos, página 60. Todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Tudo evidência, a audição, a psicografia, a psicofonia, movimento dos objetos, tudo isso são efeitos magnéticos. A própria codificação surgiu através do magnetismo, que os irmãos usavam, né? O magnetismo para fazer as mesas girarem e responderem. Ali era magnetismo. Né? Então tá aí. Todos os efeitos. Né? Kardec vai perguntar a seguinte coisa. Olha, os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas, às vezes você diz, rapaz, te encontrei por aqui, ou o encontro de duas almas, né? Às vezes tem as almas assim, talvez tenha acontecido, eu vejo alguns casais aqui, que quando o camarada passou, aí ela fez, eita, pedaço de mau caminho. O cara nem era essas coisas todas, né? Mas era o magnetismo dentro do processo, né? Então, ó, costuma dar-se de algumas pessoas os encontros e que comumente se atribuem ao acaso. Ah, foi o acaso que nos juntou aqui. Eu vim por esse caminho e você vinha, a gente se olhou, pronto, estamos casados até hoje, não sei quanto tempo, né? Serão efeitos de uma simpatia, de certa relação entre os seres pensantes. Há uma ligação que ainda não conheceis, a gente não conhece, né? O magnetismo é o piloto dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. Então, muitas vezes, aqueles encontros casuais, aqueles encontros de almas que vão casar, já está tudo pré-determinado. Às vezes o cabo é um trem virado. Tem lá um monte de bonitão. Mas a menina disse, ele é tão feinho que é mimoso. Né? Então, é justamente tá aqui. O magnetismo é piloto dessa ciência. Questão 388 do Livro dos Espíritos. Eu estou dizendo isso porque aconteceu comigo. Minha esposa é muito bonita e todo mundo se pergunta. Meu irmão chegou para ela e fez, eu não estou acreditando. Como é que você namora com uma coisa dessa? Meu próprio irmão, né, já era oposição. Para você ver como tem oposição em todo lugar, né? E aí as pessoas duvidam. Eu digo, agora eu sei dizer, eu não sabia o que dizer, agora eu sei dizer, é meu magnetismo, né? Enfim, no Livro dos Médiuns,
Acreditais nisso como acreditais nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos, eletricidade e magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos têm grande analogia. Livro dos Médiuns. Os fatos mediúnicos têm analogia com a eletricidade e com o magnetismo. Esses conceitos que eu expliquei a vocês. Está lá na questão do Livro dos Médiuns, no tópico 139. Depois, quem quiser, eu passo todas essas referências. Então, vamos lá. Tem um livro chamado Técnica da Mediunidade. Esse livro é de Carlos Pastorinho. Algumas pessoas até se surpreendem. Que já viram naqueles Minutos de Sabedoria, Carlos Pastorinho, que é bem famoso, né? Você abre assim, aí é ruim para você, aí você, né, abre outro, né? Porque abre aí, perdoe, você está com a raiva da pessoa. Não, essa caiu errado, vou abrir outra, né? Aí cai de novo, perdoe, aí você diz, não está certo. Pronto. Esse livro é dele. Técnicas de Mediunidade, né? Influências espirituais nos médiuns. Sendo o sistema nervoso, a contraparte é um pouco técnico, mas eu vou trazer isso para vocês porque ele fala aqui bem interessante. Sendo o sistema nervoso a contraparte grosseira do corpo astral, perispírito, o perispírito tem uma ligação com todo o corpo, né? É por isso que os passes magnéticos, com técnicas, que você faz o trabalho, não é no corpo, você faz o trabalho no perispírito, né? No corpo fluídico, né? Qualquer espírito que atue no corpo astral do médium produz influências benéficas ou maléficas a todo o sistema receptor. Numa reunião mediúnica, o campo elétrico ou magnético é extremamente necessário. Quanto mais estiver o ambiente carregado de eletricidade ou magnetismo, que eles chamam de magnetismo positivo, não existe positivo ou negativo nesse sentido, magnetismo, mais eficiente será a reunião mediúnica. Então, quanto mais magnetismo tiver no ambiente, mais efeito tem. E isso não precisa a gente ir para uma reunião mediúnica. Já deve ter acontecido com vocês. E na casa de uma certa pessoa, você volta acabado, com dor de cabeça. Diz, eu não volto mais na casa daquela pessoa, não. Toda vez que eu vou... Tem umas que insistem, rapaz. Toda vez que eu vou, eu me sinto mal. É o magnetismo do ambiente. Já tem uma pessoa rindo ali de que amanhã já não vai para a casa da pessoa, eu acho. Né? Vimos ainda nesse livro, né? Essa parte era na página 19, essa aqui. Vimos que a mediunidade pode ser inata, da qual o magnetismo do ímã natural. Mediunidade e magnetismo. Nesse livro ele está comprovando, né? Me situa do tempo aí. Eu converso bastante. Tem mais 5 minutos. Então vou pular umas partes aqui. Como tem 5 minutos, eu vou trazer essa aqui. Essa aqui é muito bacana. Olha só. Livro dos Médiuns, no capítulo 23, item 251. A subjugação corporal. Aquilo que a pessoa estava passando lá, teve que ser amarrada, porque estava sob um efeito de uma entidade, de um espírito, né? Tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. O processo obsessivo, ele vai ficando mais complexo, a pessoa vai perdendo a força fluídica, né? Aí vai dizer lá Kardec, daí torna-se precisa a intervenção de um terceiro que atue pelo magnetismo. Para as pessoas saírem de processos obsessivos, está Kardec dizendo aqui, pelo magnetismo.
pelo passe magnético. E ele ainda vai dizer, às vezes o que falta ao obsidiado é a força fluídica para sair desse processo. Muitas vezes você já está tão envolvido no processo obsessivo que você não tem a força. E Kardec vai dizer, a ação magnética de um bom magnetizador pode ser de grande proveito. Isso é Kardec dizendo. Magnetismo dentro do processo mediúnico de obsessão. Tem tudo a ver, né? E aí eu vou fechar com um caso que chegou para a gente, né? Um jovem amigo nosso, recém-casado, esse jovem, com pouco tempo que passou a morar junto com sua companheira, esse jovem perdeu o desejo sexual. Ele ficou impotente. 30 anos, imagina só, no auge da sua idade, né, sexual, inclusive. Recém-casado. Ele já estava passando por um processo obsessivo, né, e por inúmeras perturbações. Um amigo nosso ligou e disse, olha, eu tenho que ir para o médico e está muito ruim, está complicado, eu estou passando por isso, eu já não sei mais o que fazer. Eu disse, vamos testar o magnetismo, né? E ele disse, essa semana ainda vou ter que marcar um médico para ir. Isso era num domingo quando ele me ligou. Eu digo, pronto, passa amanhã na minha casa, a gente faz um evangelho e faz um passe, né? E ele foi. Aí, ele foi lá no passe magnético, a gente percebeu, falar aqui para essa turma é bom porque vocês entendem, né? O humeral, a gente sentiu uma força lá no humeral, tinha uma interferência, né? A introjeção fluídica do obsessor lá, né? E lá no centro genésico, naturalmente, estava extremamente congestionado o centro genésico. Nós fizemos um primeiro passe, né? Fizemos um TDM geral e fizemos alguma introjeção fluídica, uma dupla imposição, né, com alguns comandos mentais. Enfim, esse camarada foi, no outro dia, me ligou. Pedro, eu dormi bem, eu não vinha dormindo, né? Eu dormi bem na terça-feira, ele estava dizendo, agora deu um desarranjo intestinal e eu tive uma sensação de que algo estava saindo de mim. Eu disse, realmente estava, né? Mas ele quis dizer assim no campo físico. Enfim, ele disse, eu dormi bem e uma coisa, eu tinha uma dor nas costas e minha dor nas costas sumiu. Né? Eu disse, beleza, vamos ver outro dia para a gente fazer um passe. Vem aqui amanhã, isso numa quarta-feira. E a esposa estava retornando e ele já estava até um pouco ansioso, né, com esse processo. Antes disso, através da minha esposa, que é médium, a gente recebeu o que era que tinha acontecido. É uma coisa que acontece muito lá em Campina Grande, mas aqui em Esperança eu tenho certeza que não acontece não. Ele ficou assim porque ele tinha acabado um noivado e a noiva foi fazer um trabalho para ele. Só acontece lá em Campinas. Eu sei que aqui em Esperança não tem dessas coisas não. Né? Então, a ex-noiva dele fez um trabalho e esse trabalho acabou, né, irmãos bem pesados fazendo esse processo. Na quarta-feira, ele foi lá novamente. Ele disse, olha, minha esposa está chegando, estou um pouco... Não, rapaz, relaxa, vamos de boa, vamos deixar o processo, porque leva tempo, expliquei para ele, leva tempo. Né? E aí fiz o passe. Quando eu fiz, o humeral já estava um pouco menos, né, complicado, o genésico também já estava bem melhor, a gente deu uma ajustada lá geral, ou seja, o fluido do magnetizador entrou dentro do processo.
e foi quebrando as ligações magnéticas do obsessor. Não é? Resultado. À noite foi tudo bacana, né? Na quinta-feira ele me ligou, Pedro, esse negócio de magnetismo fui bem, né? Depois, gente, na quinta-feira foi melhor do que na quarta. Ele disse, Pedro, aqui o negócio, olha, foi voando baixo. Eu digo, que maravilha, né? Enfim, a atuação do magnetismo dentro do processo que tem lá obsessivo mediúnico. Por isso que Kardec dizia que tem tudo a ver, né? Eu só não esperava que minha esposa, quando soube do resultado, até hoje eu não entendi. Ela disse, meu filho, tem autopasse para essas coisas não? Enfim, eu ainda não entendi se foi uma indireta comigo, né? Tem autopasse para essas coisas não? Mas aí a gente pôde ver uma atuação prática do que Kardec escreveu. Por isso Kardec disse, magnetismo e espiritismo são lá ciências irmãs. É por esses inúmeros processos que estão inseridos. E ele diz, a atuação de um magnetizador pode ajudar muito as pessoas nos processos obsessivos, nos processos mediúnicos, o magnetismo nas reuniões mediúnicas, o magnetismo no seu dia a dia, na cura, no alívio das dores, né? Bem como o espiritismo com seus ensinamentos da parte moral, com seus ensinamentos dos procedimentos, do quanto Jesus veio nos ensinar. Então, magnetismo e espiritismo são ciências gêmeas irmãs, e magnetismo é mediunidade e mediunidade é magnetismo. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês.